Ora viva, a partir de agora está com os pés na terra. Porquê é que as hortas escolares devem adotar as práticas da agricultura biológica? Por um lado, porque é simplesmente a melhor forma de produzir alimentos. Por outro lado, porque o ambiente e a alimentação são temas frequentemente abordados nas salas de aula e as hortas escolares permitem uma exposição variada destes temas, o desenvolvimento de atividades pedagógicas em equipa e a exploração de diferentes formas de aprender e ensinar. No programa de hoje abordaremos a importância da manutenção dos espaços verdes dos estabelecimentos de ensino com a utilização de técnicas agrícolas sustentáveis que permitem fazer das hortas escolares espaços de lazer, de aprendizagem e motivação que ao mesmo tempo produzem alimentos saudáveis a baixo custo. A produção biológica é um sistema que combina as melhores práticas ambientais, um elevado nível de biodiversidade, a preservação dos recursos naturais, a aplicação de normas exigentes em matéria de bem-estar dos animais e é um método de produção que melhor compreende as interações entre o solo, os organismos que nele habitam, as plantas e os ciclos naturais, pelo que é, sem dúvida, o melhor sistema para desenvolver nos estabelecimentos de ensino. Apostamos então numa formação na agricultura biológica, também temos noutras áreas ambientais, também temos na área de jardinagem, nos recursos florestais e ambientais, também temos formação nestas áreas, mas aqui concretamente na agricultura biológica achamos que iremos ao encontro das expectativas das pessoas. Referi também que esta escola viu que isso era possível porque tem condições excelentes para estar numa zona muito importante, perto do mercado abastecedor, perto da via rápida, perto de várias acessibilidades, tem terrenos consideráveis, que eram jardins que estavam subaproveitados, nós não tínhamos grande utilidade dos jardins, então achávamos que a melhor forma de transformar esses jardins era colocá-los a produzir alimento. Vão ter a possibilidade de ver o que é pegar num espaço completamente improdutivo, ou seja, numa situação que se pode considerar extrema, estão a ter a aprendizagem de colocá-lo a produzir e depois, tudo correndo no segmento que nós pretendemos, vão ter também a possibilidade de assistir à comercialização daquilo que será feito aqui. É toda essa formação prática que acreditamos que cada vez mais faz sentido. O ensino profissional tem todos os indicadores que irá aumentar ao longo dos próximos anos e nós aqui estamos a procurar, exatamente com o ensino profissional, proporcionar aos nossos formandos uma qualificação prática em que as pessoas saiam daqui com uma forte capacidade de implementar isto depois nos seus terrenos, nas suas vidas, enfim, nos seus trabalhos. E venho para este curso porque vivo no campo, estou habituada à agricultura, mas à agricultura convencional, daqueles usam químicos. Inscrevi-me neste curso que era para aprender uma agricultura diferente, que é a agricultura biológica, para aprender como é que eles faziam, como é que eles faziam as coisas de maneira diferente, sem usar os químicos, sem usar os produtos. Eu vim para este curso para tentar aprender a agricultura biológica, como é uma coisa que está-se a desenvolver cada vez mais nas nossas dias, e assim aprender também como é que as coisas são feitas e se faziam antigamente, no tempo em que não havia metade do que existe hoje. E também porque também percebo de agricultura, que o meu pai e eu fazemos de agricultura em casa. Um dos temas centrais do programa Ecoescolas tem sido precisamente a agricultura biológica, registando-se, na Direção de Serviços de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária Biológica, um elevado número de solicitações de ações de sensibilização e apoio na implementação de hortas pedagógicas. Nos últimos 3 anos, a DS-Bio realizou cerca de 170 ações de sensibilização para mais de 9.000 pessoas inseridas na comunidade escolar.
Este ano de 2014 já recebemos cerca de 40 pedidos para ações de sensibilização nas escolas e fazemos questão de satisfazer todos os pedidos, porque consideramos que as crianças serão mais uma vez o catalisador da mudança que se impõe nesta altura, não só nos comportamentos alimentares, mas também no paradigma de agricultura sustentável. Para as crianças mais pequenas, sentimos a necessidade de encontrar ferramentas de comunicação que tornem o tema mais interessante, divertido e acessível. Nesse contexto, surgiu precisamente a coleção Aprenda Agricultura Biológica com esta história. É uma história simples, mas que consegue de uma forma muito simples transmitir os conceitos básicos da agricultura biológica. Aborda sobretudo as consociações e é baseada numa lenda de uma tribo norte-americana que se chamava a junção das culturas do milho, do feijão e da abóbora os sustentáculos da vida, precisamente porque o milho serve de tutor ao feijão, o feijão sendo uma leguminosa dá nutrientes, nomeadamente o azoto, às outras culturas, e a abóbora, sendo uma cultura rasteira, cobre o solo, eliminando as infestantes e retendo a umidade do solo, diminuindo a necessidade das regas. Portanto, numa história muito simples e criativa, é possível transmitir os conceitos básicos da agricultura biológica. Relativamente às ações de sensibilização, nós tentamos adaptar o tema principal, que é a agricultura biológica, aos conteúdos programáticos das disciplinas que nos convidam para as escolas, ou tentamos direcionar para temas assinalados em cada ano, nomeadamente a biodiversidade, a sustentabilidade e, no caso particular de 2014, a agricultura convencional. E para tentar diminuir um pouco as deslocações que fazemos aos estabelecimentos de ensino, criamos um manual de boas práticas para hortas escolares, que é a horta biológica mais pedagógica, que é no fundo um guia prático de agricultura biológica, que pretende que os professores e os alunos se tornem mais independentes, mais autónomos, nesta sua tarefa também de ser agricultor biológico e precursores de uma nova mudança. A horta escolar permite envolver a participação dos professores em novas práticas pedagógicas capazes de estimular estudos, pesquisas, debates e atividades sobre as questões ambientais. A horta permite ainda criar novas oportunidades para desenvolver trabalhos escolares dinâmicos, participativos, apelativos e interdisciplinares, gerar aprendizagens múltiplas, envolver a comunidade nas atividades escolares e alertar para as problemáticas relacionadas com o meio ambiente e a alimentação. Mais importante do que comer variado é comer seguro, e alimentos seguros significa alimentos sem pesticidas. E, de certa forma, também mostrar aos alunos que há formas alternativas e mais saudáveis e mais produtivas de produzir os alimentos. Aqui, em termos, o grande obstáculo número 1 tem a ver com a fertilização do solo. Nós aproveitamos os resíduos orgânicos que sobram da cantina e do bar para fazer a compostagem. O composto depois é usado como fertilizante. Em relação à água, para diminuir o consumo de água, neste momento estamos a fazer a aplicação de destilha no solo. Deste tipo de trabalho com os alunos, há depois alunos que são filhos de agricultores que acabam o 12º ano e não querem ir para a faculdade, que perguntam: professor, o meu pai tem lá uns terrenos, o que é que eu posso fazer de modo a produzir e ganhar mais algum dinheiro extra do que a produção normal? É verdade que o primeiro ano não é fácil, mas normalmente o que nós recomendamos é exatamente produzir o mais natural possível. Eu vim para este curso e aprendi bastante acerca da agricultura biológica, e a razão que tenho tentado implementar ao meu pai para fazer isto na própria quinta que ele tem, é que acho que é capaz de ajudar mais do que estar com as coisas que ele já tem,
que ele teve que tirar um curso inteiro por causa dos adubos, aqueles químicos todos, e ele gasta bastante dinheiro naquilo. Eu acho que este tipo de coisas, assim, a estilha, o adubo natural, o composto, é mais fácil. Eu acho que ajudaria mais a ele. Mas até estou a gostar e estou a olhar de uma maneira diferente para o mundo e para a utilização dos químicos na agricultura. E, por exemplo, uma coisa que me impressiona bastante, que eu até falo com os meus colegas, é a quantidade de pesticidas que as maçãs levam. É possível, por este meio, aumentar a motivação e facilidade de aprendizagem das crianças e jovens, sobretudo oriundas de meios urbanos e principalmente na disciplina do estudo do meio. Temos 40 voluntários aqui e eles têm o seu horário fora do horário escolar, eles vêm cá voluntariamente. Porque há uma coisa que é curiosa, os alunos não sabem como é que isto funciona. Ou seja, eu também devo ser realista. Eu, quando comecei isto, havia certas coisas que eu também não sabia. Eu fui aprendendo e eles também vão aprendendo. Por exemplo, nós sabemos que devemos plantar em determinadas alturas do ano, mas não sabemos exatamente quais. A não ser que a pessoa esteja inserida nesta parte da agricultura, sabe que daqui a 2 semanas ou 3 já podemos plantar o cebolinho. E eles não têm esta noção, eu também não tinha, eles não têm esta noção, não têm noção que é preciso adubar a terra e com adubo natural. Aproveitamos os restos de comida, cascas, e nós deitamos, deixa-se por alguns dias, que começa-se a transformar em composto. Eu vivo num apartamento, por isso não posso plantar. E aqui, quando eu vim aqui ver isto, gostei bastante. Tenho aprendido que os alimentos que são plantados biologicamente são muito mais saudáveis e muito mais divertidos de fazer do que fossem sinteticamente e industrialmente. Descobri novas plantas, as formas como elas são plantadas e como devem ser regadas, tratadas e como aplicar os adubos. A demonstração e as atividades práticas permitem consolidar estes conhecimentos adquiridos nas salas de aula e fomentar o gosto e respeito pela natureza e pelo meio ambiente. Este projeto teve o seu início em 2010 e integrado no nosso projeto educativo na altura, que apostava nos valores ambientais. Apesar de estarmos inseridos no meio rural, nós, enquanto Conselho Escolar, percebíamos que os alunos não tinham uma consciência para os valores ecológicos e para a importância da agricultura biológica, neste caso. Como era nosso objetivo passar essa mensagem, quer aos alunos, quer à comunidade educativa e também chegar aos pais, nós decidimos pedir apoios para construir a nossa horta biológica, que é hoje a que vem aqui. Esta horta é composta por vários canteiros em que os alunos cultivam produtos para consumirem a maior parte deles nas emendas diárias dos alunos. A agricultura biológica permite intervir no comportamento alimentar dos alunos, na saúde dos mesmos, com a possibilidade de servir refeições mais saudáveis com alimentos produzidos sem pesticidas. Comecei a ter mais cuidados com a saúde, a não ir ao supermercado e comprar, por exemplo, aquelas coisas todas que as maçãs têm 114 pesticidas. Vou agora ao mercado da agricultura biológica comprar as maçãs, as pitangas, que acho que é muito mais, porque podemos não reparar que hoje em dia talvez não faça mal à nossa saúde, mas no nosso futuro pode ter consequências bastante graves. O recurso a preparados naturais e armadilhas para controle de pragas e doenças garante a segurança das crianças e a possibilidade de observarem de perto e identificarem predadores das culturas e auxiliares dos agricultores.
Quando surgem pragas, nós tentamos fazer uma pesquisa, procuramos ajuda aqui em Santana mesmo, com as pessoas que estão viradas para a agricultura biológica, tentamos que os alunos percebam como podemos proteger-nos dessas pragas. Não devemos deitar pesticidas, herbicidas. As cascas de ovos são para as pragas e os caracóis não andarem a comer alfaces, couves e isso. As crianças constituem um público exigente e implicam empenho, envolvimento, esforço e inovação. Estes fatores traduzem-se num desafio contínuo ao nível da pedagogia nesta área e na desmistificação dos preconceitos em relação à agricultura e à ruralidade. Estas são as motivações para a criação que tem sido feita de ferramentas de comunicação específicas que pretendem, de uma forma simples e cativante, transmitir informação sobre a importância da preservação dos recursos naturais, sobre o impacto dos comportamentos individuais na qualidade de vida de todos nós, sobre os conceitos fundamentais da agricultura biológica e da necessidade de uma alimentação saudável, sustentável e equilibrada. A Orgânica considera que o trabalho junto às escolas é um dos aspectos mais importantes do nosso trabalho de sensibilização em prol do consumo da agricultura biológica. E isto por várias razões. Em primeiro lugar, porque ao educarmos e sensibilizarmos as crianças desde muito cedo para os benefícios da alimentação baseada em produtos biológicos, estamos a condicionar positivamente o seu comportamento futuro. Por outro lado, infelizmente, as crianças são as mais afetadas pelos efeitos nocivos da exposição aos químicos. Por isso nós achamos que é muito importante alertar os pais e os professores para esses riscos e apoiá-los no sentido de poderem adotar comportamentos mais benéficos e mais saudáveis para as suas famílias. A Associação de Promoção da Agricultura Biológica da Madeira, conhecida por Orgânica, lançou, durante o ano letivo 2013-2014, um jogo inédito denominado Bio é Trivial em algumas escolas da região. O jogo foi um dos elementos que nós criámos para despertar este interesse de uma forma diferente, ou seja, através da brincadeira, nós tentamos levar as crianças e os pais e os professores, porque o jogo foi criado para ser trabalhado em conjunto, sobretudo nas idades mais pequenas, em que as crianças têm que fazer alguma pesquisa, porque nós fazemos perguntas na área das generalidades ou da alimentação saudável. As crianças exigem de nós, legitimamente, um futuro promissor que as permita florescer e atingir os seus objetivos. É nosso dever dar-lhes os meios e condições para que cresçam com saúde, sem comprometer os recursos do planeta. E o exemplo é, sem dúvida alguma, a melhor forma de o fazer, com os pés e as mãos na terra. Olá! A melhor forma de conhecer a natureza é fazer uma caminhada, mas infelizmente ao longo dos percursos encontramos algumas plantas invasoras. As plantas invasoras são plantas originárias de outras zonas e que foram trazidas de forma consciente ou inconsciente para a nossa ilha devido a terem flores muito bonitas e frutos apetitosos. Temos bom clima durante todo o ano, as plantas invasoras adaptam-se e multiplicam-se com uma grande facilidade. São uma das principais ameaças aos ecossistemas naturais, causando elevados prejuízos no meio ambiente e levando à extinção das espécies nativas. Em
Em zonas de transição, os terrenos abandonados muito próximos à floresta laurisilva constituem uma grande ameaça à mesma, quando invadido por plantas invasoras, tais como o maracujá-banana, a bananilha, os brincos princesa, o incenseiro, a tabaqueira, entre outros. Para evitar a introdução e a proliferação das plantas invasoras nos ecossistemas naturais, não faça uso das plantas invasoras. Não contribua para a introdução de novas espécies, transportando plantas de um sítio para o outro. Se realmente gosta dessas plantas, leve apenas como recordação uma fotografia. Ponha em prática estas dicas, seja um exemplo para os outros. Faça eco desta mensagem.